Bom dia, meu povo lindo de axé, bom dia a todos. Muita luz e paz para todos vocês. Passando por aqui para falar com vocês, né? Eu comecei um capítulo ontem sobre a Umbanda, sobre que tipo de Umbanda, qual é a minha Umbanda, qual é o segmento, qual é o fundamento, quais são as raízes que eu trago da minha ancestralidade. Então, já estou passando por aqui para falar com vocês essa experiência toda de lá para cá, né? Foram muitos anos de trabalho, foram muitos anos trabalhando, tive mais de uma casa e todas as casas foram um aprendizado, uma escola para mim e de desenvolvimento, de aprendizado, tenho muita gratidão, né, por onde eu iniciei, a casa que eu me aprontei, as casas que eu estive, mesmo por pouco tempo, porque eu era que nem cigana, né, eu me mudava muito, principalmente de cidade, então eu ficava um determinado tempo num lugar e depois eu me mudava para outro. E eu sempre achei que eu ia ser filha na Umbanda, né, filha de fé. Eu sempre pensei que eu ia ser filha na Umbanda, eu nunca pensei que eu fosse ser dirigente, né? Teve um momento na minha vida que eu imaginei, assim, imagina se eu fosse dirigente, eu trabalho há tantos anos, né, com meus guias, atendo as pessoas, trabalho com as pessoas, mas era uma coisa assim, sabe quando passa na tua cabeça? Imagina, eu ia nas casas, achava lindo, assim, o trabalho, a dedicação, eu pensava assim, imagina se eu tiver um dia minha casa, né, onde eu vou receber os meus filhos, as pessoas, né, porque eu sempre tive essa coisa de ajudar, né, isso é uma coisa minha, e eu sempre fui assim desde nova, né, e só que nunca tive essa percepção de ser mesmo uma sacerdote, uma dirigente, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, e aconteceu num momento crítico da minha vida, e realmente as coisas foram acontecendo, e os pais foram me mostrando os caminhos, foram me dando uma direção, né, e aí depois tudo começa a se encaixar, né? Uma situação tá ligada à outra. Né? Eu iniciei na casa do meu tio, que era da nação, mas eu comecei a desenvolver na parte da Umbanda, ele tinha Umbanda com nação. Só que o meu tio que me iniciou, ele também foi filho do meu avô, né? Que era cacique, foi a iniciação dele na casa do meu avô, onde é a minha ancestralidade. Eu trabalho com Exu Caveira, que também era do meu avô Zé, e a gente reverencia sempre seu Ogum Sete Espadas, né? Que era o Ogum que respondia para o meu avô, né? Eu trabalho com o Ogum Comprimado. E a gente tem até uma foto minha trabalhando na mata com o pai Ogum e do meu avô no Congá, trabalhando com o Ogum Sete Espadas. E a gente olha para a foto, assim, até levei para a faculdade, que teve um trabalho que a gente trouxesse um patrimônio, que eu fiz uma aula de patrimônio, porque eu faço história na faculdade, então eu levei aquela foto, né, que era meu patrimônio, né, minhas memórias. E é uma semelhança muito grande, né? Meu avô todo de branco ali, magrinho, que na época ele era magrinho, e eu também, né? Nas matas, toda de branco. E a gente ficou muito parecidos, tá tendo a foto, uma hora eu vou postar aqui pra vocês. E as coisas foram acontecendo, né? E foram sendo desenvolvidas e trabalhadas, né? E aí tu começa a entender muita coisa. As minhas entidades já chegaram com fala, já chegaram falando, já chegaram já dando passe, né? E na casa do meu pai, o meu avô que era cacique, ele era meu avô paterno. O meu avô materno, ele também era médico, também trabalhava na mesa e recebia o pai Benedito de Angola, né? Que é um preto velho. Então, tanto na parte da minha mãe como na parte do meu pai, ambas as partes eram espíritas, né? O meu avô trabalhava em casa e meu outro avô era cacique. Os dois são meus padrinhos, né? O vô Zé, que era cacique, me batizou na Umbanda, e o vô Luiz, que era médio, também trabalhava, e que o vô Luiz, ele me batizou na Igreja Católica. Então, assim, gente, eu trabalho com o Pai Benedito, que vem do meu dindo, do meu avô Luiz, que eu recebo o Pai Benedito na mesa. O Pai Benedito é um dos mentores da mesa, né? É um mentor que é responsável pela mesa.
E o Pai Benedito, ele chega na mesa, a gente na mesa, a gente não firma a vela, é só um copinho com água, uma rosinha, uma florzinha branca, e é um outro trabalho, é uma outra energia, né, uma outra preparação. A gente entra em preceito, né, tudo é preparado, é uma outra energia. E o Pai Benedito, quando ele chega na mesa, ele chega assim, todo de branco, né? E ele faz, a gente faz as preces de abertura, né? Pede licença para poder trabalhar, como em todos os trabalhos, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, assim, gente, a mesa é diferente da gira, muito diferente, né? A preparação é outra. Os espíritos que chegam na mesa, eles vêm de uma outra linha. Então, eles trazem muito a doutrina, eles trazem muito o estudo, eles trazem muito lições da vida, né? Eles trazem mesmo muitos ensinamentos sobre a vida da gente, né? Sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso, a gente saber lidar com nossos problemas, a gente entender muitas coisas que acontecem, aprender, fala muito sobre o perdão, né? Sobre a gente se aceitar. Então é muito bacana mesmo esse trabalho da mesa, que é uma vez por mês, né? Que a gente faz a mesa. A gente tem que estudar o evangelho, sim, para poder participar da mesa. Eu sou a única médium no momento da mesa, mas vai chegar os outros médios da mesa. Os médios que eu tenho na minha casa são todos médios da gira. Mas tem filhos na casa que estudam bastante, né? Eu sempre aconselho estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios e Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a nossa Bíblia espírita. Então, assim, gente, eu venho vendo assim a semelhança, né, gente? Todo o decorrer dessa caminhada, tudo que vem acontecendo, né? Eu sou uma média auditiva, então eu consigo me comunicar com os espíritos, né? E o meu avô, que já faleceu, que é meu padrinho, que é meu cacique, né, espiritual, ele é o meu mentor, né? Ele vem me cuidando desde o começo, né? Quando eu nasci, eu falo que eu já estava entrando em sofrimento, já, né? E tive muita dificuldade para vir ao mundo e foi através dele, trabalhando ali na frente do Congá, né? Que eu nasci, ele sempre me cuidou e ele faleceu, eu ainda era muito nova quando ele faleceu e ele continua me cuidando no espiritual, né? Eu sempre digo, meu mentor, né? Porque eu sempre tenho muitas respostas, né? E ele vem acompanhando toda essa minha trajetória, porque eu fui a única na família, por parte do meu pai, que assumi, né? A parte do meu pai, todos são de religião, né? Mas nenhum assumiu a casa do vô. Eu fui a única que fiquei com a missão de dar continuidade, né? Na nossa Umbanda, né? Então eu trago a ancestralidade dele, né? E ele na época, lá em 1970, ele era o cacique, ele era o único, né, em um determinado momento, não sei a data certa, né, gente? Porque de um ano para o outro muita coisa muda, muita coisa acontece. Mas na época, o meu avô era o único que tinha a chave do portão do cemitério. Ele era o único médium que entrava no cemitério para trabalhar na época. Ele tinha licença para abrir a porta do cemitério na época e fazer os trabalhos lá dentro. Ele trabalhou para muita gente aqui de Rio Grande. O meu avô era alfaiate, né, e ele sempre foi muito dedicado, né, à Umbanda, à religião, e trabalhou para muita gente, uma pessoa muito simples, muito humilde, né? E a Umbanda é isso, né, gente? A Umbanda é humildade, é simplicidade, né? É amor ao próximo. Então, eu trago essa raiz dele, né? Eu cultuo muito, assim, essa questão, assim, da responsabilidade, né? Do respeito, né? Eu sempre trago minhas preces, eu sempre trago a defumação, eu sempre saldo a pelo, eu saldo a defumação, eu saldo a sineta, ainda trago isso dos nossos mais velhos, né? Eu defumo sempre a minha casa, né? A gente sempre tem as preces de abertura, né? De encerramento, nós batemos a cabeça, nós ficamos com os pés no chão, nós vestimos branco, nós usamos a roupa preta, vermelha na parte da esquerda. Porque quando eu fui, que eu estava me preparando para casa, os guias me pediram que eu vestisse o branco.
em todas as linhas. Eu tive que entrar num acordo, assim, muita conversa, para mim poder vestir o vermelho e preto, né? A capa do seu caveiro é preta com roxa, porque seu caveiro ele tem passagem com chapanã. Então, assim, eu digo, como assim, né? Eu vou ter que trabalhar em todas as linhas com branco. Porque o meu Exu, quando eu me aprontei, foi na casa da avó dos meus filhos, né? Por parte do pai deles. Então, a gente usava, né, os fardamentos com a cor, né, da entidade, com as passagens da entidade, né? Então, eu disse, bom, eu tive que entrar num acordo, né, com os guias. Pais, vocês têm que pelo menos abrir esse espaço na parte da esquerda, porque a minha mãe, Maria Padilha das Almas, ela sempre vestiu vermelho e preto. Como que agora eu vou vestir o branco? Depois de muita conversa, aí eu consegui que na parte de Exu a gente possa vestir de acordo com a nossa entidade, mas na parte... Só um pouquinho que eu já vou te atender, tô gravando aqui um vídeo. Mas na parte da direita, nós temos que usar sempre o branco. Na parte de ciganos, a gente pode usar as cores. E na parte da direita, o branco. E na esquerda, a gente pode usar as roupas de acordo com a cor dos nossos guias. Então, gente, eu venho vendo assim a semelhança, né? Eu tô vendo, assim, eu tô vendo, né, no caminhar como está sendo desenvolvido, como está sendo trabalhado. Recebi muitas respostas através de sonhos, né? Muito ouvi dos guias me respondendo e as coisas foram acontecendo e foram sendo trabalhadas e foram sendo firmadas e a gente está aqui, né, com o nosso centro, trabalhando bastante, né, gente? Então, eu passei por aqui para falar um pouquinho dessa trajetória. Tem muita história pela frente, tem muitas histórias na casa que aconteceram. Eu quero passar tudo isso para vocês, desde lá do começo, cada mudança, as dificuldades que a gente enfrentou, a chegada dos filhos na casa, muitos filhos que saíram, se retiraram e depois retornaram. Então, tem muita história na casa que eu quero passar para vocês. Em breve, com os filhos me contando, falando para vocês um pouco do nosso axé. E está sendo um aprendizado, a gente está sendo assim de muita força, de muito caminho, de muita resposta, de muito crescimento. Aqui dentro e aqui fora também. Então, só agradecer a esses pais, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, a nossa casa. Muita força, muita luz, muita fé e muita axé. Até a próxima.